todas, eu prefiro em ambientes desse tipo, especial numa área em que eu aprendo mais do que posso contribuir, eu prefiro ouvir, nem sempre tenho oportunidade de ver as reuniões mensais de você, mas estou ouvindo a essa em particular como decorrência do que houve ontem na Câmara. Ontem na Câmara foi uma verdadeira guerra de opiniões divergentes sobre o que é segurança pública e a maneira pela qual nós devemos combater o crime. Não acho que a Câmara precise ser composta de 21 vereadores policiais, militares ou civis para que nós tratemos de segurança pública. Não acho que a população precise ser composta de médicos para ter o direito de exigir saúde pública de qualidade, assim como exigir educação e exigir segurança pública de qualidade. Eu, por profissão, sou engenheiro e trabalhei numa empresa altamente militarizada, que foi a Embratel, concebida no regime democrático de João Goulart, mas implantada pela ditadura militar em 1965, primeiro ano de implantação da ditadura militar. Portanto, sei exatamente o que é trabalhar numa estrutura onde se presume obediência devida à hierarquia e todo um regramento dos companheiros, seja a Polícia Civil, seja a Polícia Federal, Rodoviária Federal ou Polícia Federal, tem que seguir. Eu tive muitos embates enquanto um trabalhador civil com a estrutura militarizada da Embratel. Mas aprendi uma coisa que me faz, me dá a obrigação de o tempo todo, de maneira repetitiva, afirmar: quem dá missão dá meio. E não dá para a gente cobrar resultados melhores dos trabalhadores da área de segurança pública se nós temos uma quadrilha governando o Estado que mal tem como pagar em dia os salários de todos os trabalhadores desse Estado. Temos, para variar, um prefeito, é uma crítica que talvez o Sandro não fizesse, mas eu faço, é o prefeito Rodrigo Neves, porque com ambições políticas equivalentes àquelas dos seus, até recentemente aliados, Sérgio Cabral e Pezão, agora ele não fala nada, não vai nem levar uma caixa de bombom em Bangu para o Sérgio Cabral. Quando o Sérgio Cabral estava cheio de poder, ele o tempo todo estava com o Sérgio Cabral. Agora que o Sérgio Cabral caiu de desgraça, não leva nenhuma caixinha de bombom para lá. A omissão dos sucessivos governantes em relação a não dar os meios que os professores precisam para educar melhor, que os médicos e trabalhadores da saúde precisam ter para trabalhar melhor, que o bombeiro precisa ter para salvar melhor as vidas, que são a responsabilidade dele, todos os meios vêm faltando. E em particular na nossa cidade, e foi em parte provocada por um pronunciamento inicial do Sandro, para falar de segurança pública e das demandas da comunidade em relação a nós, vereadores, não tem a menor dúvida de quem tem responsabilidade e quem tem o que perder na vida tem medo. Eu tenho medo. Eu tenho neto que eu quero ver crescer. Então eu tenho medo de ser morto na rua, porque eu tenho o desejo e o amor para dar à minha família, aos meus netos, aos meus filhos que estão criados. Eu quero viver, mas as ruas estão infestadas, e não é culpa da polícia, por pessoas que não têm mais o que perder na vida. E, portanto, matar ou morrer não tem a menor importância para essas pessoas. Para nós temos, mesmo para vocês que trabalham. Nós investimos na cidade de Niterói 30 milhões no SISP. 30 milhões no SISP. E eu não consigo, hoje nós vamos ter uma reunião na Câmara mais tarde. Eu tenho uma reunião para tratar de outro assunto no Hospital Antônio Pedro, que é a interrupção do tratamento oncológico na cidade de Niterói, que afeta a qualquer um de nós quando precisar disso. Tem saúde, tudo bem, mas na hora que eu tenho e preciso de uma necessidade, aí é que eu vou verificar o quanto falta de estrutura. Ontem eu saí 10h30 da noite, 10h30 da noite. Hein? Não, tem um plano entre eles. Mas, por exemplo, ontem na UPA do Fonseca, eu saí 10h30 sem conseguir garantir a transferência de uma senhora de 72 anos de idade, e aí, se eu conseguisse, seria por tráfico de influência, porque o sistema não deveria funcionar a partir de demanda de um determinado vereador, uma esposa de um segurança noturno da Câmara, que entrou no domingo na UPA do Fonseca, infartou naquela unidade e não conseguiu, para um sistema de regulação, que apenas é denunciador do que falta,
porque ele rapidamente trabalha e diz: preciso de uma vaga de um leito para pediatria. Não tem. Rapidamente a informática informa que não tem. Então, o sistema de regulação que deveria prover as condições de trabalho para os trabalhadores da área de saúde, que enfrenta a população, cada um que vai para uma UPA, uma unidade de saúde, acha que o seu paciente é o mais importante do mundo, e tem razão, é da natureza humana. Pois bem, assim está faltando tudo no governo do nosso Estado. E, em particular, eu estou muito motivado por uma frase dita muito ano passado pelo Marçal aqui, o fato de a gente ter investido 30 milhões no CISP, vendendo à população de Niterói a ideia de que nós estaríamos, apesar de não ser papel do município, fazer investimentos de segurança, nós, dentro do pessoal, quebramos uma enorme discussão a respeito do CISP ser um grande Big Brother em relação à cidadania, sem autorização da cidadania, ou se isso seria importante se investir para auxiliar a elucidação de crime pela Polícia Civil ou a prevenção do crime pela Polícia Militar. E prevaleceu a tese de que os 30 milhões que deveriam ser investidos em apoio à inteligência e a esse sistema deveriam ter o apoio do pessoal. E aí depois nós temos a notícia que das 360 câmeras instaladas no CISP, 160 foram roubadas, furtadas, porque não teve nem violência. Então, como pode a população acreditar que um sistema que não consegue proteger sequer os instrumentos para a proteção da cidade, se não conseguiu sequer proteger as suas câmeras, como é que vai dar à cidade a segurança que esse investimento terá valido a pena? Marçal, ano passado, falou que não funciona e vai voltar. Viver Bem é uma ONG civil que nasceu a partir de uma violência sofrida por um cidadão que, por ter dinheiro e ter expertise na área de telecomunicações e tratamento de informação, montou um sistema que está sendo muito útil. Como é que um cidadão motivado por um problema pessoal pode ser mais competente e eficaz do que um governante que investiu 30 milhões e que não consegue dar consecução aos objetivos desse sistema? Essa é a discussão. Hoje, Marçal, eu estou falando de alguém, aí alguém pode pensar que o Paulo está criticando o Gilson, não estou criticando o Gilson não. Porque para mim o que acontece certo ou errado é responsabilidade do prefeito. O governo de Niterói está cheio de oficiais competentes, inclusive um com quem eu tenho mais relação, que é o Paulo Henrique, um morador de Niterói da área de Jurujuba. A prefeitura de Niterói está cheia de coronéis. De que servem os coronéis? Será que é para a campanha futura, quando for governador do Estado? Ou esses coronéis é para ajudar a tomada de decisões as melhores possíveis e as mais competentes possíveis, para, em auxílio às forças policiais que têm competência para isso, ajudar na parte de inteligência? Tem uma agência bancária do lado do sítio, já foi assaltado, Santander, 2 vezes, não tem um registro de câmera. Casa em Bahia, e não tem nenhum registro de câmera. Então, na verdade, quando a gente sabe das dificuldades da Polícia Federal para guardar as nossas divisas, algum bandido ou marginal do morro fabrica as armas de guerra que eles têm, qual é a aparelhagem que nós temos? Nós nos orgulhamos de sermos um país com 8 mil quilômetros de costa e as fronteiras, algumas, difícil de fiscalização. Nós nos orgulhamos de ter um país desse tamanho e não dimensionamos o aparelho que pode coibir o tráfico de armas, etc. Quem são os financiadores? O Sandro tem conversado conosco na Câmara, depois que ele conquistou o mandato, dizendo o seguinte: Paulo, você se engana ao imaginar que apenas os figurões, o Hélio Luz, que foi chefe da Polícia Civil no passado, meu amigo, e dizia assim: eu tentava autorização do governador Marcelo Alencar para invadir as coberturas de luxo de Ipanema, porque Ipanema brilhava à noite e os mandantes, que não estavam sujeitos às balas perdidas, estavam nas coberturas. Ele nunca obteve autorização do governante para invadir as coberturas de luxo e bancar aqueles que compram as armas e entregam nas mãos esses estoques de peças de reposição do crime que a polícia, seja civil ou militar, tem que combater. Então nós temos que discutir algo que diz respeito, inclusive ao fato, é uma visão do meu partido, de que segurança não é apenas polícia, assim como saúde não é apenas hospital.
Assim como a educação não é apenas escola, tem todo um processo em que nós precisamos investir para dar oportunidade às crianças, desde que elas nascem, condições de se tornarem cidadãos que querem amar a vida e que não acham que a sua vida não vale nada e, portanto, perde ou ganha no dia a dia pela sobrevivência. Essa é a discussão. Então, discutir segurança, sei que nós disputamos a política de segurança impetrada pelo Beltrame para proteger territórios no Rio de Janeiro, para que os turistas não vivenciassem a violência de uma cidade que tem características desse tipo desde a época que foi capital. Então é segurança para a Olimpíada, segurança para a Copa do Mundo, investimento nos territórios com o UPP. Vamos comparar os investimentos que temos no 12º Batalhão, que tem 2 cidades, um grande território para cobrir, que é Maricá e Niterói. Vamos ver quanto nós temos aqui na Polícia Militar e quantas UPPs para a proteção dos territórios caíram. Combina altos custos em determinadas parcelas do território com roubo e isenção fiscal de quem nós deveríamos estar cobrando para sustentar pela via dos impostos e não isenções fiscais, salário em dia e aparelhamento competente do aparelho policial de segurança. Essa é a discussão. É evidente que eu não preciso ser policial para compreender, e acho que o policial que não tenha medo quando entra no morro para enfrentar quem está lá de cima, posição privilegiada para atacar e matar policial, eu não tenho nenhuma dúvida do que passa na cabeça desses companheiros. Alguns têm experiência como Marçal, outros têm mais idade. Eu fico imaginando um jovem que entra na Polícia Militar e a primeira vez que ele tem logo por uma missão para enfrentar pessoas que não têm nada a perder se acertar 1, 2, 3 ou 10 policiais. Essa é a discussão que a gente tem nos dias de hoje. Eu fico ali do lado do Glaucio na 76ª, de vez em quando ele fala, pô, Paulo, ajuda lá, dá um jeitinho para eu ter a minha impressora. Eu lembrei do Glaucio por conta da impressora que você falou. Pô, dá um jeito lá da gente conseguir um resmo de papel para a impressora. O que eu faço com o governador? O que nós fazemos com esses governantes? Eu não chegaria ao extremo de dizer que o PMDB é mais pernicioso do que todas as organizações criminosas. Mas cá entre nós, os criminosos não foram eleitos. A vida os levou até essa situação e essa opção. É o povo que elegeu o Pisciani, é o povo que elegeu o Sérgio Cabral, é o povo que elege a Câmara de Vereadores de Niterói e elege o prefeito. Portanto, não coloquemos a responsabilidade em marcianos ou pessoas de outros lugares pelas escolhas, bem ou mal feitas, por todos nós. Eu nunca votei no Sérgio Cabral. Acho que Sérgio Cabral é o papai do céu, que seja a visão que as pessoas tenham de Deus, etc. O papai do céu deu de presente ao pai do Sérgio Cabral o Alzheimer, para ele não ver no que o filho dele se transformou. E com todos os exemplos daí decorrentes, o Sérgio Cabral, o sambista, o escritor, o homem da cultura, não está vendo no que se tornou, e a mãe dele já morreu, no que se tornou o seu filho. Então, pessoal, a gente tem que discutir segurança em todos esses aspectos que vocês, uma vez por mês, reunidos, discutem aqui, mas a gente tem que pensar em algo mais. Projetos do tipo Geração Careta, que com muito custo, o Centro do Caio Martins, com todas as dificuldades, pegar crianças, botar a escola em tempo integral, em que no primeiro tempo se ensine matemática, geografia, etc., mas no segundo momento as pessoas têm a oportunidade de descobrir as suas aptidões na arte, na cultura, no esporte e se tornarem cidadãos plenos. Essa é a discussão. Isso é contribuir para que nós tenhamos uma sociedade. Faz as comparações para saber por que a Noruega é o primeiro IDH, a Austrália é o segundo IDH e o Brasil como um todo está abaixo da 80ª posição em termos de desenvolvimento humano. A gente não terá segurança melhor se nós não estivermos atentos a outras coisas, além de cobrar única e exclusivamente a polícia a solução dos problemas de segurança que nós temos. Obrigado.